Opa, bom dia, shalom. Meus amados, shalom para todos, é um prazer estar aqui. Geralmente as pessoas têm aquela pergunta: o que será, qual é a diferença das religiões em se tratando do Oriente, em se tratando de Israel, caraísmo, samaritanismo, judaísmo, né? E tratando também de Hanukkah, que é uma festa que trata aí de um falso milagre que na verdade não aconteceu, não existe registro histórico para esse tal milagre, né? Aquela sustentação do azeite ali que durou ali 8 dias, né? No livro de Macabeus que está registrado ali. E aí houve-se aí Hanukkah, que significa dedicação. Mas através desse vídeo você vai conhecer um pouquinho sobre aí com o nosso amado irmão Efraim, o Moré Efraim, nosso Arri, ali o nosso Moré de Ivrit, né, que é o nosso professor de hebraico. E ele, como mora em Israel, como ele já fez parte da religião judaica, ali, a qual a mesma religião que Jesus nasceu dentro dela, pois Jesus era da região ali de Israel, nasceu ali, né, descendente da tribo de Yehuda, um dos filhos de Yaakov, né, que era Judá, por isso ele era um judeu nato. Bom, então nós vamos conhecer um pouquinho como pensa as crenças, qual a diferença de crença dessas religiões que estão ali em Israel. Então o nosso Moré Efraim, que mora ali, é Haifa, e ele tem aí a experiência, porque ele até fez o curso para ser rabino. Mas quando o irmão Efraim decidiu, viu que realmente havia muitas manipulações dentro do rabinato em relação à Torá, que eles mais estudam ali o Talmud do que a própria Torá, assim como o cristianismo, que tem como sua regra de fé o Novo Testamento, o islamismo ali o Alcorão e o judaísmo o Talmud. Então todos estão aí desvinculados e desviando-se da Torá, do Eterno, que é o verdadeiro contrato de casamento, né? A Ketubar do Eterno, que deu ao povo de Israel, a qual Yeshua, um dos Mashias de Israel, tentou fazer para que o povo voltasse ali à aliança que foi quebrada lá no Sinai. Então vamos aí com o irmão Efraim, vamos descobrir um pouquinho sobre essas religiões para a gente matar aí a curiosidade. O que pensa essas religiões? Qual a divergência? Com o que eles discordam? Muito interessante. Vamos lá? Shalom, irmão Efraim. Isso aí, irmão Efraim, eu não tenho dúvidas. Eu não comemoro Hanukkah. Eu sei que a Hanukkah ela viola o Shabat por ter fogo aceso dentro de casa. Eu não uso fogo aceso dentro da minha casa no dia de Shabat já há muito tempo. A gente faz as coisas tudo na sexta-feira. Como o Eterno também já determinou lá no passado que fizesse na sexta-feira. Tem um versículo que fala sobre isso. Fazei tudo hoje, porque amanhã é Shabat. Não sei onde que está escrito agora, porque é muita coisa para guardar na mente, mas está escrito isso lá na Torá. Eu não tenho dúvidas. Só que os caras são doentes pelo rabinismo, né? Fazer o quê? Na realidade, eu sei que a maioria aqui no grupo não tem conhecimento. Qual que é a visão do judaísmo rabínico, qual é a visão da Torá, o que está escrito na Torá referente a todas as leis de Shabat. A maioria das pessoas aqui do grupo vieram do cristianismo. No cristianismo as pessoas não entendem referente ao Shabat. Nem os adventistas entendem, porque os adventistas eles simplesmente não trabalham no Shabat. Eles não entendem o que é proibido e o que é permitido. Enfim. Eu teria que ter tempo aqui, eu já expliquei várias vezes, mas eu teria que ter tempo novamente para explicar aí o que realmente é proibido, o que é permitido. Esse texto de Êxodo 35 fala diretamente de fogo. Energia elétrica é outra coisa. Energia elétrica não tem o combustível. Para se haver uma combustão, necessita, né, para se haver fogo, necessita de um material para queimar. Energia elétrica não está queimando nada, só se pegar fogo na instalação. Enfim, isso é outro detalhe, outro problema. Isso aí eu poderia estar explicando aí com o tempo aí, agora eu não tenho tempo para estar explicando todos esses detalhes. Está correto, porque você não está ardendo fogo na sua casa no Shabat, você está correto.
Só que qual é a ideia dos rabinos? A ideia dos rabinos é que pode ter um monte de fogo dentro de casa, não tem problema nenhum, somente eles acendendo antes. Essa é a ideia rabínica ortodoxa. Pode ser ultra-ortodoxo, eles pensam isso, por isso que eles acendem a vela do Shabat. A vela do Shabat eles acendem na sexta-feira, um pouco antes de acabar de se pôr o sol. E aí eles têm vela de Shabat, vela de Hanukkah, vela do que for. Eles acendem até uma fogueira dentro de casa, eles não vê problema nisso. Essa é a ideia dos rabinos. Diferentemente dos caraítas e dos samaritanos. Caraíta e samaritano não mexem com fogo. Eu sei, fica difícil para mim, para eu arrumar um tempo desse, mas eu poderia estar falando aí 3 horas, 4 horas, eu não sei quando que eu vou ter esse tempo, para explicar referente a vários pontos. Qual é a visão do judaísmo rabínico ortodoxo, qual que é a visão do judaísmo rabínico reformista, conservador, qual que é a visão dos caraítas, dos samaritanos, dos messiânicos. Na realidade, os messiânicos, a maioria saiu do cristianismo, então a maioria não tem noção. Mas eu poderia estar explicando aí cada linha do judaísmo, cada linha dentro do povo de Israel, qual é a visão que eles têm, a maneira de guardar o Shabat. Mas eu teria que ter tempo aí para explicar todos os detalhes. O que me falta é tempo. E depois de tudo isso, fazer uma comparação com o que a Torá diz, né? Depois de estudar todas as linhas de pensamento, fazer uma comparação, o que a Torá diz, o que é excesso, o que está sendo relaxo. A pessoa tem que comparar com a Torá e principalmente com o hebraico, né? Principalmente com o hebraico, porque as pessoas pegam tradução é complicado. Não dá para a pessoa tirar uma conclusão com tradução. Certo é estudar no hebraico. Bom, pessoal, tá caindo uma chuvinha aí, vocês vão ouvir aí o som de água, não tem problema. Agora você vai ver como pensa o judaísmo rabínico reformista referente às leis. Como o irmão Efraim conhece, né, da íntegra ali, ele mora ali em Israel e conhece ali os costumes. Vamos ouvir aí o seu esclarecimento. Bom, eu vou falar um pouco do judaísmo rabínico reformista. O judaísmo rabínico reformista, ele na realidade surgiu mais ou menos aí na época do iluminismo. Nessa época surgiu o judaísmo rabínico reformista. O que seria o judaísmo reformista? Eles consideram todas as decisões dos sábios que está no Talmud. Eles consideram como a interpretação correta a interpretação rabínica farisaica. Mas eles acreditam que hoje nós temos que observar simplesmente a Torá de forma cultural. Então, quando eles observam Shabat, festa e todos esses mandamentos, circuncisão e todos os mandamentos, é simplesmente para manter a cultura de um povo. Essa é a ideia do judaísmo rabínico reformista. Eles não consideram que nenhuma lei seja obrigatória, mas sim simplesmente para manter a tradição. Essa é a visão deles, mas eles concordam em tudo com os ortodoxos. Eles não concordam com os ortodoxos somente que deve-se praticar a lei. Eles acreditam que toda a prática da lei é simplesmente por motivo cultural e não por motivo de obedecer algum mandamento referente ao Criador. Essa é a visão do judaísmo rabínico reformista. Por isso que se vocês forem em São Paulo, no Rio de Janeiro, vocês vão ver vários judeus reformistas indo para a sinagoga de carro no Shabat, pegando ônibus para ir no Shabat, ou trem, ou usando o celular no dia de Shabat, ou indo para um jogo de futebol no dia de Shabat num estádio, ou indo até para um restaurante. Eles fazem isso porque eles dizem que o mais importante é o cultural. Se ele tiver necessidade de andar de carro, aliás, uma mínima necessidade, se aquilo ele necessita no momento, por um motivo banal, ele vai fazer, porque ele não está transgredindo nada, porque as leis só são por motivos culturais. Essa é a visão do judaísmo rabínico reformista. No mesmo caso, em todas as leis, no mesmo caso entra a alimentação. Na casa dele, alguns, por exemplo, não come porco, não come várias carnes proibidas. Mas se ele for viajar, se ele estiver na rua, ele come normalmente, porque ele sentiu fome. Porque para eles não tem nenhum motivo de seguir o mandamento por obediência
ao Altíssimo, mas sim simplesmente para manter a cultura de um povo. Essa é a visão do judaísmo rabínico reformista. Eles concordam em tudo, todas as decisões ortodoxas eles concordam, seguem o mesmo calendário de Hillel II, fazem as festas todas, mas fazem simplesmente como lembrança e nada além disso. Então, quando vocês escutarem falar de judaísmo reformista, vocês já vão saber que é isso. Resumidamente, em 3 minutos aqui eu falei, essa é a visão do judaísmo reformista. Por isso que lá tem casamento gay, por isso que lá acontece de tudo que é contra a Torá, mas eles dizem, nós temos que viver numa sociedade, vivermos, nos adaptarmos à sociedade e vamos manter a cultura daquilo que é possível manter, mas simplesmente culturalmente, nada além disso. Não tem motivo de obediência ao Criador, mas sim motivo de união com o povo e de guardar uma tradição dos familiares, dos antepassados. Essa é a visão do judaísmo rabínico reformista. Então tá aí, pessoal, como pensa o judaísmo rabínico reformista referente às leis. Até mesmo o homossexualismo eles aprovam. Para você que acha que Israel é uma santidade, né? É uma grande santidade, que não tem transgressão, que estão tudo em shalom, com o eterno, em perfeita harmonia. Veja aí o irmão Efraim, que mora lá em Israel, ele trazendo para nós um conhecimento diretamente de Israel, para a gente entender como anda ali as coisas, né? Agora vamos para o judaísmo rabínico ortodoxo e ultra-ortodoxo. Olha, então vamos ver aí a diferença dessas duas religiões ali. Para aqueles que achavam que judeus era tudo igual, né? Que não tem, assim como no cristianismo, no judaísmo também tem as suas ramificações, as suas divisões, né? Muitos quesitos que são divergentes. Então somente quem realmente está ali, e o irmão Efraim é doutor no assunto aí, porque ele conhece aí e esteve dentro de algumas, né, dessas sinagogas, dessas religiões. Então traz com precisão essas informações que realmente a gente precisa entender alguns quesitos. Vamos lá. Judaísmo rabínico ortodoxo e ultra-ortodoxo, qual é a visão deles? A visão deles é que as leis estão de pé, todas as leis nós cumprimos aí, as pessoas, o povo de Israel cumpre por obediência ao Eterno. Essa é a visão do judaísmo rabínico ortodoxo e ultra-ortodoxo, mas todos os mandamentos têm que ser cumpridos, mas de acordo com a interpretação dos sábios, de acordo com a tradição dos sábios, de acordo com as interpretações que estão no Talmud. Então, se o Talmud, os sábios disseram, os chamados sábios disseram que pode comer alguma coisa impura, eu vou dar um exemplo, depois podemos entrar nesses detalhes, eles seguem e eles dizem que estão seguindo a lei em obediência ao Criador, só que eles seguem de acordo com a interpretação dos sábios, e eles acreditam que tudo que foi decidido pelos sábios, eles têm que obedecer. Essa é a visão do judaísmo rabínico ortodoxo e ultra-ortodoxo. O ultra-ortodoxo é que ele é mais firme nos costumes do que o ortodoxo comum. Basicamente é isso. Então eles acreditam que tem que cumprir a lei, só que eles acreditam que tem que cumprir a lei de acordo com aquilo que os rabinos decidiram. Isso que é o judaísmo rabínico ortodoxo e ultra-ortodoxo. Eu espero ter tirado as dúvidas aí com 1 minuto e 28 segundos. Lembrando que tanto o judaísmo rabínico reformista e conservador, eles são bem próximos, e o judaísmo rabínico ortodoxo e ultra-ortodoxo, todos eles vieram do farisaísmo. Simplesmente eles usam os nomes diferentes, mas essas duas linhas saíram do farisaísmo, porque o farisaísmo, eles obedecem às interpretações dos anciãos, às interpretações dos sábios. Essa é a visão do farisaísmo e do judaísmo rabínico. Então o reformista aí tem a sua visão e o judaísmo rabínico ortodoxo tem a sua visão, mas todos eles são de linha aí farisaica. Bom, meus irmãos, aí nós vamos agora, aí o irmão Efraim vai falar sobre o caraísmo, né? Vai ficar faltando aí o samaritanismo, ele deixou escrito aí, depois ele vai continuar, né? Falando
um pequeno resumo das outras ramificações, tá? Então isso aqui não está tudo ainda, ele vai ficar devendo para nós aí estas outras ramificações dentro do judaísmo, para aquelas pessoas que acreditavam que judaísmo era tudo igual, que os judeus era tudo igual. Não, não é não. Assim como hoje no cristianismo existem ramificações, crenças diferentes teses, uma não concorda com a outra, não, isso aqui está errado, nós somos da religião verdadeira, testemunho de Jeová está aí, assembleia, a igreja tal, tá. Então dentro do judaísmo farisaico, ou do judaísmo, né, e suas ramificações, existe muitos pontos que são divergentes. Por isso que a gente sempre fala, não estamos dentro de judaísmo, gente. Nós não queremos judaísmo, qualquer tipo de ismo, de religião, foi inventado pelo homem. O Eterno não tem compromisso com religião. O Eterno tem compromisso com seus mandamentos, suas mitzvot. Aí agora, para finalizar, vamos falar aqui sobre o caraísmo. E o meu Efraim vai estar devendo mais alguma coisa a isso. Depois a gente dá continuação a esse vídeo, tá bom? Então um resumo aí sobre o caraísmo, judaísmo, caraísmo. O caraísmo, ele pensa totalmente do judaísmo rabínico ortodoxo e do judaísmo rabínico reformista. O caraísmo, eles não são de linha farisaica, eles não vieram dos fariseus. Então eles acreditam que as interpretações do Talmud são boas para conhecimentos, tem base histórica, tem muita coisa histórica. O Talmud, inclusive os caraítas estudam o Talmud também, mas jamais tem poder de lei. Eles acreditam que tem que ser colocado em prática a Torá, todos os mandamentos que são possíveis, e eles acreditam que as pessoas têm aí o poder da interpretação. Não necessita ficar sendo guiado por rabinos, mas sim a pessoa pode estudar e pode chegar à melhor compreensão. Eles são totalmente fiéis a tudo que está no cânon do Tanar. Eles acreditam no Tanar fechado. Essa é a visão do caraísmo. Os israelitas do caraísmo, eles acreditam que todo o Tanar tem mandamentos, não somente a Torá, mas todo o Tanar, mas eles acreditam no Tanar fechado, em todos esses livros aí, conforme foi decidido que ia entrar. E o cânon, quem não sabe, foi decidido pelo farisaísmo, mas o caraísmo segue aí esse cânon do Tanar. Essa é a visão do caraísmo. Ele dá mais liberdade para as pessoas interpretarem, estudarem e interpretarem. E eles acreditam que as leis do Talmud são simplesmente interpretações. Pode estar certo como pode estar errado, mas eles não se submetem ao Talmud. O caraísmo, para os judeus farisaicos, para os judeus rabínicos, eles são considerados hereges. Os judeus rabínicos, eles consideram o caraísmo herege por não serem obedientes aos sábios. Basicamente é isso, o caraísmo. Então, pessoal, nós chegamos ao fim dessa primeira parte desse estudo aqui sobre as ramificações, né, aí do judaísmo. E nós vemos uma coisa interessante aqui, que o caraísmo, o judaísmo, que é aí os caraítas, eles não se submetem aos sábios do Talmud, diferente do judaísmo farisaico, que eles acham, acreditam eles, que não tem, que Torá não pode ser interpretada sem os sábios do Talmud. Então eles olham para o judaísmo, para o caraísmo e dizem que eles são hereges, né? Assim como muitas ramificações do judo-cristianismo olham para uma para outra religião, chamando de hereges e de falsa religião. Assim, então é uma briga, né? É uma briga, e quem está dentro de religião vai, infelizmente, aquele tal de favoritismo, né? Cada um tem aí o seu favoritismo, nós é que somos verdadeiros, então cada um puxando para a sua sardinha, ou seja, é um provérbio popular que a gente conhece. Então tá aí, pessoal, vou terminando aqui, depois a gente volta aí com o irmão Efraim, dando mais instruções aí sobre a parte 2 aí, o que as religiões defendem dentro do segmento ali do judaísmo e suas ramificações. Shalom, shalom, eu espero que realmente, eu acredito que ele vai falar muita coisa bacana sobre isso aí, nós vamos tá dando continuidade e com certeza será um abrahado eterno. Shalom, shalom a todos, até a próxima.